Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, feliz e santo Natal é o que deve ecoar no nosso coração durante esses dias. Lembrados que somos, que estamos na oitava do Natal e até o batismo do Senhor celebraremos o tempo do Natal. E neste dia, dentro deste tempo bonito, nós celebramos a festa de Santo Estevão, primeiro mártir. Estevão, diácono que deu a vida por causa de Jesus Cristo. Hoje nós vamos ouvir, não o Evangelho, mas leitura da carta, ou leitura dos Atos dos Apóstolos, e vamos acolher essa leitura, capítulo 6, 8 a 10, capítulo 7, 54 a 59. Naqueles dias, Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, juntos com sirinenses e alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão, porém não conseguiram resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, celebrando a festa de Santo Estevão, nós somos chamados a pensar na missão que ele assumiu. Estevão assume a missão, juntamente com os outros 6 que foram escolhidos pela oração do Espírito Santo, para a missão de caridade, de cuidar das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, e também para cuidar da mesa, onde se sentavam aqueles que participavam da vida da comunidade. É uma necessidade que surge na igreja e, por obra do Espírito, nasce então esta vocação que se assemelha hoje à vocação dos diáconos. E nós somos chamados a pensar na beleza que é a nossa igreja, que atenta a uma necessidade, ela deixa o Espírito falar e deixa também a realidade na qual ela está inserida falar, a fim de que os ministérios, os serviços, as ações pastorais, elas estejam como que uma resposta aos sinais dos tempos e uma resposta ao convite que o Espírito Santo faz de sermos dinâmicos e acolhedores do dinamismo que a vida nos propõe e buscando sempre dar as respostas eficazes que são necessárias para a igreja que está nascendo e também para a igreja que hoje continua a sua caminhada. Certamente nós precisamos estar muito atentos, para ouvir os apelos do Espírito Santo, para ouvir os apelos do nosso tempo, porque talvez a gente fique investindo em algumas ações que já não mais respondem, enquanto lacunas, espaços precisam ser preenchidos. Enquanto situações estão gritando para ter uma ação mais eficaz nossa a partir do Evangelho, a partir da experiência que fazemos com Jesus, podemos estar e continuar investindo em algumas situações que cansam, que causam despesas, que causa um cansaço mesmo daqueles que são os agentes de pastoral e que não são mais necessárias. Então é preciso que, como a igreja nascente, nós estejamos atentos aos sinais dos tempos e abertos à força do Espírito que continua a falar a nós. E estes 7 homens eleitos, eles cuidam mesmo para que a resposta à necessidade, sobretudo dos pobres, daquele tempo, possam ser respondidas, possam ser correspondidas. Então hoje também os apelos dos pobres, dos necessitados no nosso tempo, precisam também ser ouvidos da nossa parte.
E Estevão, ele assume, ele extrapola talvez a missão que lhe foi confiada, porque ele é um pregador também. Então os discípulos disseram, a gente precisa escolher, porque não está certo a gente deixar o tempo que nós temos de pregar o evangelho para servir à mesa e para cuidar destas funções, por isso escolheram. Aí agora Estevão também assume não somente a missão que estritamente lhe foi confiada, mas o Espírito o motiva também a pregar, a ensinar, a exortar. E esta ação de Estevão, ela faz com que algumas pessoas se sintam como que questionadas, e por isso, questionadas, elas querem impedir Estevão de continuar a pregação, porque vai contra aquilo que eles acreditam, aquilo que Estevão está pregando. Porque eles eram pessoas que não aderiram à verdade do Evangelho, estavam ainda sob a tutela da antiga lei, da antiga aliança, e eram ferrenhos no que diz respeito a buscar somente defender aquilo que acreditavam, sem abertura para uma nova visão posta sobre aquela pregação que até então estavam experimentando. E por isso buscam perseguir não só Estevão, mas todos aqueles que falam de Jesus, que apresentam uma proposta de boa nova, que traz a renovação na sua totalidade, não abandonando a primeira aliança, mas a plenificando com Jesus Cristo, a nova e eterna aliança que está no nosso meio. E Estevão é fiel a esta proposta de colocar esta nova aliança como um convite, como uma proposta que vai sendo feita e vai sendo direcionada às pessoas, e nós então somos convidados a fazer a experiência de olhar para Estevão e ver a fidelidade desse homem a esta proposta. E Estevão, ele faz a experiência de fidelidade e por conta disso ele é perseguido, ele é morto, e nós ouvimos na primeira leitura, na leitura que nós acabamos de ouvir, essa narração de como foi que Estevão foi morto. E é interessante que Estevão morre dirigindo-se a Jesus, pedindo a Jesus que o acolha, que acolha o seu espírito. No alto da cruz, Jesus, ele, quando morria, dirigiu-se ao Pai, dizendo que ele entregava no coração do Pai o seu espírito. Agora Estevão, servo de Cristo, entrega o seu espírito a Jesus, reconhecendo que ele é Deus, é o Salvador. E nós, queridos irmãos e irmãs, como está a nossa fidelidade a Jesus? Temos uma ação que condiz ao que nós acreditamos? E diante das dificuldades, onde nós nos apegamos? Somos fiéis ao Cristo em todos os momentos, ou somente naqueles momentos em que é fácil ser fiel a Ele? Que nós possamos aprender de Estevão uma fidelidade que tem continuidade e que, por ser contínua, encontra também da parte de Deus uma resposta, que não é uma resposta de uma glória momentânea, mas sim a resposta de uma glória que se torna perene, que é a vida em plenitude, que é a eternidade reservada para aqueles que realmente assumem a vida como um dom e se propõem a viver a cada dia o compromisso com a vida e o compromisso com o amor. Que como Estevão nós também entreguemos as nossas vidas nas mãos de Deus. Que a cada dia derramemos suor, lágrima e, sobretudo, o nosso compromisso com Cristo. Tomara que não precisemos de derramar o sangue, mas que a nossa vida seja uma entrega constante ao projeto amoroso de Deus e que a cada dia a nossa fidelidade seja sinal do nosso amor a Ele e do nosso compromisso com o seu reino. Querido irmão, querida irmã, que Santo Estevão interceda por nós e que venha sobre nós a bênção generosa do Deus que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Santo Estevão, rogai por nós. Fica com Deus, meu irmão, minha irmã. Um abraço forte.